Olha, eu quero deixar mais um ensinamento para você sobre a nossa vida. Tem algo muito importante que você precisa saber. É um ensinamento sobre o começo e o fim. Sobre aquilo que esse começo e o fim é sobre aquilo que nós pensamos, planejamos e sobre aquilo que Deus quer dos nossos projetos, pensa dos nossos projetos. Eu queria esclarecer para você algo que vai te ajudar muito. Nossa vida, ela é quando no começo a gente faz algum tipo de projeto, a gente faz algum tipo de projeto, a gente pensa naquele projeto, automaticamente a gente começa a colocá-lo em prática, em ação. Só que eu quero te dizer para você que todas as coisas são imprevisíveis. Vai lá no banheiro lá. Todas as coisas são imprevisíveis. Todas. Tudo que você projetar, por mais que você faça algum tipo de estudo, de análise, tentar ao máximo ser detalhista possível, você pode perceber que sempre vai ter o imprevisto. Vai ter aquilo que você não pensou, aquilo que você não calculou no meio do seu projeto. É isso que torna a vida muito difícil, até, vamos dizer bem assim. E então eu quero deixar para você esse entendimento de todos os projetos que nós formos fazer. Ele vai ter imprevisto. E esse começo que nós vamos começá-lo desse projeto, muitas das vezes ali naquela análise, naquele momento de repente difícil, a gente julga o fim, vamos dizer bem assim, o resultado final dos nossos projetos. De repente você começou uma construção, comprou um terreno, começou uma construção, de alguma maneira está paralisado, ou você tem aí algum tipo de negócio grande para resolver, ele está paralisado. E nesse momento agora, você pode calcular mais ou menos como vai ser o fim dele. Ou se você não vai conseguir nem concretizar esse projeto. E eu quero te dizer que a nossa vida, ela é algo chega a ser engraçado. Porque se você perceber como existe imprevistos ruins, vamos dizer bem assim, também existe aqueles imprevistos bons. Aquele imprevisto que de repente você estava ali num aperto e apareceu ali uma oportunidade, sabe? Apareceu ali uma ajuda, apareceu ali um entendimento para você fazer de maneira diferente, tá? Apareceu uma outra oferta de uma maneira diferente. Chama-se imprevistos bons e imprevistos ruins. Eu estou usando essa palavra imprevisto aí para você só entender
é como é que na nossa vida ela funciona, as partes boas e a parte ruim. Tem uma história, um exemplo desse assunto que eu estou comunicando agora. Tem uma história lá no país, lá em Israel, que conta que há muito tempo atrás a cidade ela estava cercada e começou uma guerra, vamos dizer bem assim. E aquela guerra ficou por muitos dias. O outro exército ficou ao derredor, ninguém entrava, ninguém saía de uma certa cidade. E como não podia nem entrar e nem sair ninguém devido à guerra, a alimentação da cidade começou a acabar. E a população daquela cidade, daquela região, ela ficou escassa, a ponto da situação ficar tão grave, que até uma cabeça de jumento, de cavalo, ficou a preço de ouro. Ficou a preço de ouro. Hoje a gente compra aí um preço razoável até, uma carne de boa qualidade, mas que naquela época, naquele tempo, uma cabeça de cavalo, de jumento, hoje, de repente, nos dias de hoje, ela estaria valendo umas 3, 4 vezes a mais do que o preço de uma carne de boa qualidade. Então você só entenda isso. E aquilo dali foi aquela guerra, por ela ficar por muitos dias, que aconteceu esse agravo dessa fome. As pessoas começaram a ficar muito estressadas. Por quê? Porque qual que era o fim de tudo aquilo? Qual que era o resultado de toda aquele momento difícil? O resultado seria a morte mesmo, né? Os inimigos ali, o exército ali inimigo, assim que o povo fosse morrendo de fome, a vitória era certa, né, do outro exército. Então toda expectativa daquelas pessoas era simplesmente ruim. O fim deles era ruim. E eu quero dizer para você que isso sugere na nossa vida também. Todo mundo passa por isso. A gente começa algo e aquilo vem acontecendo alguns imprevistos. E logo a gente começa a deduzir que a gente não vai ter um bom resultado, não vai conseguir as expectativas boas. Então, para concluir esta guerra que teve lá em Israel há muito tempo atrás, para concluir, teve um cristão de muita fé. Ele tinha muita fé em Deus. Ele disse que a situação iria mudar. Aquela situação adversa iria mudar. Mas por que ele falou isso? Ele falou porque ele tinha uma mentalidade com ele, que assim como vem imprevistos ruins nas nossas vidas, Deus também pode tirar da onde a gente não consegue ver ou entender
situações boas, favoráveis para conosco, para que o fim dos nossos projetos sejam bem-aventurados, o fim dos nossos projetos sejam bem-sucedidos, como a gente quer que aconteça. Como a gente quer que aqueles cálculos no sentido de tal valor a gente consiga atingi-lo, aquela venda que a gente já está no processo, né? Já ali trabalhando há muitos dias para fazer aquela venda, ela aconteça, né? Daquele imóvel e por aí sucessivamente. Então ele ali naquela mentalidade positiva, logo veio um comandante ali da cidade em si, que era um homem muito, entre aspas, estudado, inteligente, era um homem muito bem informado sobre guerras, sobre a situação também em si da cidade. A mentalidade dele, o raciocínio dele, ele disse que nem Deus poderia fazer a mudança tão naquela situação, né, precária, no dizer dele, na mentalidade dele, que nem Deus poderia mudar aquela situação. E eu quero te dizer para você o quão é perigoso um ser humano com uma mentalidade tão negativa, tão negativa. E ele era assim que ele se encontrava naquele momento, devido à fome, o desespero do povo, né? Ele disse essas palavras. E aí, no outro dia, a história conta que tinha uns 4 homens com uma enfermidade mortal, já estava destinado a sofrer e a morrer. Eles já não tinham mesmo nada a perder, porque a cidade já iam morrer de fome. Então eles disseram, aqueles 4 homens, e disseram, vamos lá no exército dos sírios, e se ele nos deixar viver bem, se não nos deixar, nós já vamos morrer mesmo. A história conta que aqueles 4 homens foram até lá. E quando chegaram lá, a história conta que aquele exército dos sírios ouviram um barulho de guerra, vamos dizer bem assim, e ficaram com muito medo, e fugiram. E quando esses 4 homens chegaram lá, viu tanta fartura de alimentação, porque lá era o acampamento deles, fartura de alimentação e peças, né, de roupa, tudo quanto é coisas valiosas, alimentação e tudo, cavalos. Aqueles homens chegaram, né, olharam tudo aquilo, não encontraram ninguém, porque haviam fugido. E então eles disseram, vamos na cidade, vamos avisar sobre esta boa nova, essa notícia boa. Vamos avisar. Papai, o cocô. E vamos avisar ao povo da cidade. E assim aconteceu. Voltaram, avisaram. E o povo desesperado de fome, desesperado, né, naquele sofrimento,
saiu aquela multidão de gente em desespero para ir buscar os alimentos e especiarias caras. Só que aquele homem cuja ele tinha duvidado de que a situação iria mudar, a história conta que ele estava às portas da cidade. E a multidão passou por cima dele, porque o pessoal em desespero, ele acabou falecendo. E é só para você entender que a mentalidade positiva daquele cristão, eu acredito que de repentemente ela possa até não ter feito aquilo acontecer, a mentalidade dele em si, aquela fé dele. De repente ela não fez aquilo acontecer. Mas eu quero te explicar o seguinte: eu creio que já está tudo preparado para a nossa vida. Mexe aí não, Davi. Já está tudo preparado para a nossa vida. Só que, como eu disse no começo do vídeo, nossa vida ela tem um começo e um fim, é uma caminhada. Quando a gente segue em frente, a gente vai passando as dificuldades e vai chegar neste pedaços do caminho onde está essas abundâncias. E foi isso que foi acontecendo com aquele povo. Eles estavam num pedaço do caminho cuja havia fome, cuja havia problemas, mas continuou caminhando e chegaram nessa etapa do caminho onde estava a abundância. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. No final, o projeto que a gente projetou para a nossa vida, que é aquele projeto de prosperidade, de saúde, de restauração familiar, né? Eu acredito que já está pronto. Como eu disse, não é que eu acredito que a nossa fé vai produzir isso, mas eu acredito que já está pronto, tá? Eu acredito que já está pronto. A nossa fé ela só nos dá perseverança para chegar lá, aonde está essa bonança, que é o final, né? O começo e o fim dos nossos projetos. Então eu quero te motivar nesse vídeo para que você não pare no seu projeto, para que você não pare na realização dos seus sonhos e que você não coloque na sua mente a parte ruim das coisas, que você não faça do seu caminho, o mesmo que aquele homem fez, porque ele foi atropelado pela multidão e morreu. Ele morreu com uma mentalidade de que Deus não podia fazer nada. Ele morreu numa mentalidade de que a vida nunca poderia ser boa. Ele morreu pensando de que a gente enfrenta um problema e o problema vence. Como se a gente viesse para essa vida só para sofrer, só para perder. Como se a gente está aqui e houvesse um imprevisto, o imprevisto vem e fica e dá tudo em nada a nossa vida. Então, mas não é assim, tá? Então eu creio que aquilo que você projetou
já está pronto. Só tá lá no final do caminho, é só continuar andando, tá bom?